O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: superando a dor da humilhação. Um dos piores sentimentos que existe é o sentimento da vergonha, de se sentir humilhado, rejeitado, diminuído. E isso acontece muitas vezes na infância, na juventude, com os adultos. Isso acontece na família, isso acontece na vida profissional, local de trabalho. Isso acontece, infelizmente, muitas vezes até mesmo na vida da igreja. Jesus sabe quão ruim é esse sentimento. Isaías 53:5 fala que ele era rejeitado, o mais desprezado entre os homens. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, morte vergonhosa. Ele pagou um alto preço. Então ele sabe aquilo que muitas vezes a gente passa: a vergonha, a humilhação, o se sentir diminuído, perseguido, rejeitado. Mas eu tenho uma palavra profética hoje que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na vossa terra, possuirão o dobro e terão perfeita alegria. Em lugar de vergonha, dupla honra. Em lugar de ser humilhado, perseguido, diminuído, rejeitado, Deus vai, através da manifestação do Espírito Santo na tua vida, mudar essa história. Você vai superar a dor da humilhação e da vergonha e do desprezo. Esse capítulo 61 de Isaías é o capítulo que Jesus começa o seu ministério, quando ali na sinagoga da sua região, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para libertar os cativos. E o cativeiro da vergonha, da dor, do sofrimento, da humilhação é um dos piores que existe. Mas aqui Deus está falando que ele quer e vai mudar. Jesus recebeu essa unção que despedaça o jugo, de libertar os cativos. Exaltação no lugar de afronta. Você que tem sido afrontado aí no seu local de trabalho, você que tem sido afrontado no seu ministério, você que tem sido afrontado na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, é perseguição, é acusação, é calúnia, é afronta. As pessoas não acreditam em você, menosprezam você, diminuem você. Esse capítulo 61, Jesus fala que ele vai tirar as vestes da vergonha e vai trazer vestes de louvor, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Na nossa porção, na nossa posição, naquilo que Deus tem preparado, preste atenção nisso. A mudança acontece quando você se posiciona em Cristo, quando você se deixa conduzir pelo Espírito Santo, porque muitas vezes vem a humilhação, a vergonha, porque você está no lugar que não deveria estar. Você se posicionou mal, você se colocou em uma situação que não era a vontade de Deus, não era, não é e não será a vontade de Deus, o propósito de Deus. Aí o profeta aqui está falando para nós que na nossa terra, na nossa
porção, possuirão o dobro. Ou seja, quando eu chego no lugar que Deus quer que eu esteja, aí a história muda, aí a situação é diferente. Olha só o caso de Israel quando estava no cativeiro do Egito. Ali não era o lugar deles. O príncipe de Deus estava como escravo, humilhado, envergonhado, derrotado, espancado. Mas chegou o tempo e aquele povo, que era o povo de Deus, saiu do Egito e saiu debaixo da mão forte do Senhor. E a Bíblia diz que quando o povo saía do Egito, o próprio povo do Egito dava ao povo de Israel presentes, ouro, prata, muitos presentes. Eles não saíram do Egito de mãos vazias. Chegou o tempo da honra. No lugar da afronta, no lugar da vergonha, dupla honra. O próprio Faraó teve que se render ao poder de Deus na vida de Moisés e Arão. E depois daquele momento que ele achou que não deveria ter feito aquilo, que ele foi atrás de Israel, a vergonha dele foi maior. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Por isso as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Faraó foi envergonhado, derrotado e humilhado. O inimigo por um caminho ele vem contra nós, por 7 caminhos ele vai embora, porque maior é aquele que está em nós. Então é uma palavra profética para você hoje, que está aí passando pela luta, pela prova, pela dor, pela vergonha e pela humilhação. Em lugar dessa vergonha, dupla honra. Em lugar da afronta, exaltareis. Olha o caso de Golias afrontando a nação de Israel. Foi envergonhado, derrotado por um menino. Ei, maior é o que está na nossa vida. Deus é maior e Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Agora eu preciso me posicionar. Muitas vezes Deus permite a humilhação, a vergonha, a dor, para a gente entender que estamos no lugar errado, que estamos em uma posição errada, estamos fora da posição. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabia que você pode viver um pedacinho do céu aqui nessa terra? Por isso Jesus nos ensinou a orar assim: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Não é vontade de Deus que o seu povo seja envergonhado, humilhado, caluniado, afrontado. Não é a vontade de Deus que você viva assim, com seu coração aflito, entristecido, oprimido. Não, não, não. 1000 vezes não. É vida abundante. É vida abençoada. É vida no Espírito. Olha o caso de José no Egito. Aquele moço chegou humilhado, derrotado, vendido como escravo, enganado, traído pelos seus irmãos, jogado no buraco, mas chegou a hora dele, o tempo dele. Foi humilhado na casa de Potifar, quando a esposa de Potifar mentiu. Foi jogado na cadeia, foi esquecido na cadeia, mas chegou o dia em que a corte de Faraó enviou pessoas lá no presídio. Aonde está o tal José? E José revelou o sonho de Faraó. E Faraó disse: aonde eu vou encontrar um homem como esse? Um homem que tem o Espírito de Deus. Dupla honra. O escravo se tornou governador do Egito. É isso, meu irmão, que Deus quer falar ao seu coração. Leia aí os primeiros versículos de Isaías 61. Ao invés de espírito angustiado, veste de louvor. Óleo de alegria ao invés de cinzas. E para cada dia de vergonha, dupla honra. Porção dobrada. Bênçãos sem medidas.
toda sorte de bênçãos. E qual é o segredo de se libertar do cativeiro da vergonha, da dor e da humilhação? Jesus fala isso em Mateus 23, quando ele fala uma mensagem dura contra os religiosos da sua época. Aí ele chega e diz assim, palavra para nós hoje: todo aquele que se humilhar será exaltado. Anote aí, Mateus 23, 12, palavra de Jesus para você. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar, Deus vai exaltar. E como isso acontece? É como a Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. Se humilhe diante de Deus, coração quebrantado e contrito, o Senhor nunca vai desprezar. Lance sobre ele toda a ansiedade desse momento de vergonha, de dor, de aflição, de angústia, de tristeza. Chore aos pés de Jesus. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Essa é a verdade da palavra de Deus. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais irá desprezar. Não seja vítima por causa da dor e da aflição. Entenda que em tudo Deus tem um propósito. Essa luta Deus quer transformar em testemunho de vitória. É Deus que vai enxugar as tuas lágrimas. É Deus que vai transformar esse deserto em mananciais de água. Agora, o segredo é se humilhar diante dele. Eu falei para você de José no Egito. José não estava lá no Egito murmurando, reclamando: ah, Deus, por que eu sou escravo? Por que eu estou levando essa vida? Não, ele era um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que buscava Deus. Quando nós buscamos, nós encontramos. Essa é a palavra profética para você hoje. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis e tereis uma alegria perfeita, alegria da salvação, alegria do Espírito Santo. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Palavra profética para você: como se libertar, como superar, como sair do cativeiro da vergonha e da humilhação. Você que está dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu vou viver essa situação? Até quando eu serei humilhado, perseguido? Deus tem a resposta. Deus tem a solução. Agora, para viver isso, eu preciso então me humilhar diante da potente mão do Senhor. O diabo quer ver a gente humilhado diante das pessoas. O diabo quer te humilhar na família, no trabalho, no ministério. Mas Deus quer que você se humilhe apenas e tão somente diante dele. Se dobre diante dele. De joelhos, você vai mais longe. E para cada dia de vergonha, dupla honra. Receba essa palavra hoje como palavra profética para abençoar a sua vida, edificar a sua fé e mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus.